Conversar conosco nessa manhã o cirurgião dentista Diego Rocha. Muito obrigado por ter atendido ao convite e obrigado pela visita, doutor. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de promover a odontologia aí para os ouvintes. Legal, né? É a primeira vez que a gente tem um médico nessa especialidade aqui, né? E é muito bacana, a gente vai ter muitas dúvidas aí. Bom, nosso foco hoje, doutor, a gente vai falar sobre ronco, sobre a apneia do sono. E já começo perguntando para o senhor, doutor, por que a gente ronca? O ronco é um estreitamento das vias aéreas, das vias da respiração. E quando essas vias não têm um diâmetro, né, um calibre adequado, existe uma dificuldade da passagem de ar e aí provoca aí essa ressonância, essa reverberação, que é o ronco respiratório. Ou seja, tem essa dificuldade e isso acontece em muita gente, né? Porque a gente ouve pelo menos falar, né? A reclamação principalmente das mulheres, né? Ah, o meu marido ronca e tal. Mas não é só o homem que ronca, né, doutor? 50% da população apresenta ronco, que mesmo num quadro de ronco leve, já é um consenso, né, da medicina, que pode, né, deixar o paciente suscetível pode levar pressão alta, hipertensão, possibilidade de acidente vascular cerebral, que é o AVC, e até infarto do miocárdio. Ou seja, dá pra gente dizer então, doutor, que o fato da pessoa roncar, ela tá inclusive correndo risco de morte? Sem dúvida. Porque a evolução do ronco, porque o ronco era uma doença progressiva, né? E ele vai se agravando até chegar, às vezes, num quadro de apneia, que é a interrupção completa da passagem de ar. E também tem estudos que mostram que uma pessoa com apneia, em torno ali de 8 anos da doença, apresenta 35% de óbito. O problema é que ninguém fala que morreu de apneia, né? Porque morre das consequências, que é o infarto, que é o AVC, que é a pressão alta, que é a arritmia cardíaca, né? E leva até insuficiência renal, dor de cabeça, impotência sexual para os homens, né? Existem uma série de sintomas decorrentes dessa disfunção respiratória que começa com ronco, né? E progride até um quadro de apneia completa. A gente sempre, eu pelo menos, né, ouvia falar em apneia, já lembrava de água, né? Apneia é ficar embaixo da água sem respirar. E nesse caso, a gente está deitado na cama e perde a respiração, é isso? Exatamente, né? Quando a apneia é o estreitamento do canalzinho da respiração ali na região atrás da língua do cirurgião dentista. Porque por conta da posição da língua e da posição da mandíbula, eu estrangulo esse canalzinho da respiração. E aí, obviamente que durante o sono existe um relaxamento dos músculos, né? Desse músculozinho que é o caninho da respiração. E aí eu tenho a obstrução, né, completa dessa passagem de ar. E aí o paciente ele fica sem respirar, né? Às vezes por 30, 40 segundos. Né? E aí, obviamente, ele está num estômago que é profundo, né? Está em repouso. E aí o corpo é obrigado a despertar para que ative de novo essa musculatura e para que ele volte a respirar. Por isso, quem tem apneia, a gente tem distúrbio do sono, né? Ou seja, não tem um sono completo, reparador, e aí a pessoa acorda, tem como um dos sintomas, um dos sinais, sonolência diurna, dor de cabeça, depressão hormonal e metabólica, porque esse indivíduo, essa pessoa não consegue ter um quadro regular de sono, que é fundamental para carregar a bateria, né? Com toda certeza, 7h42, 7 horas e 42 minutos, estamos recebendo o cirurgião dentista Diego Rocha nessa edição do Clube com a Boca no Trombone. Hoje estamos falando a respeito do ronco e sobre a apneia do sono, né? Então vamos explicar a apneia, essa interrupção aí. E a apneia chega a ser maior do que isso, doutor? A pessoa pode ficar minutos, por exemplo, sem respirar ou não? Ou não chega tanto? Não chega tanto, né? Geralmente a pessoa fica sem respirar ali uns 30 segundos, mais ou menos, né? O problema é que, às vezes, num quadro de apneia grave, isso se repete por mais de 30 vezes durante a noite. Nossa! Então, essa apneia, essa interrupção, ela sobrecarrega todo o sistema cardiorrespiratório, né? Até porque quando ela tem o reflexo de acordar, despertar, e é uma sensação de afogamento, né? Que ela volta a respirar, o paciente ele tem uma respiração bucal, e a respiração bucal ela tem um sério problema, porque ela tem 30% menos oxigênio,
É um ar que é contaminado, que não é filtrado pelo nariz, irrita o pulmão, né? E carrega bactérias também. Por isso que a respiração bucal, ela é uma respiração patológica, que faz com que várias doenças inflamatórias, né, sejam desencadeadas no corpo. Não é à toa que a INCOR, inclusive isso foi publicado no site da prefeitura essa semana, ela levantou um dado que 45% das doenças cardíacas se iniciam com problemas bucais. Por isso que a odontologia, o cirurgião dentista, é fundamental nesse processo de prevenção e de tratamento das doenças inflamatórias, né? Até porque a respiração nasal, que é a respiração correta, é também de competência do cirurgião dentista. Daí, né, que as frentes de atuação da medicina se unem aí para dar combate a uma situação, né? A gente falava dia desses, veio até um otorrino aqui, e às vezes acontece, a pessoa está com dor de ouvido e chega no otorrino e ele fala, não, o problema é a tua dentição que está torta, né? Vai procurar um dentista, né? E agora aqui o senhor falando exatamente ao contrário, né? Também de situações e a pessoa às vezes até pode imaginar uma coisa e o tratamento é com o senhor, né? Ou é com outra especialidade, ou enfim, a junção dessas especialidades médicas aí para dar conta desses problemas. 7h44. Doutor, como é que é feito o diagnóstico, né? Que a pessoa está em casa dormindo, o senhor não vai lá na casa da pessoa para ficar vendo ela dormir, né? Como é que é feito o diagnóstico, né? Para saber a causa da irritação, a perda de sono, ou como é que são feitos os exames para constatar essa apneia? Bom, existe um exame que ele é o mais conhecido, o mais comum, que é a polissonografia, né? É um exame que você fica ali teu sono inteiro é avaliado, né? E ali você tem um gráfico, né? Uma leitura de se você tem apneia, de quantas vezes você fica sem respirar à noite, enfim, né? Toda uma medição. No entanto, a polissonografia, ela não te dá o porquê da apneia. E aí que entra o papel do cirurgião dentista, né? Através de exames de imagem, através de exames da posição mandibular, eu consigo identificar o fator que está causando essa disfunção respiratória. E aí, consequentemente, encontrar um tratamento, porque isso tem tratamento. As pessoas às vezes têm vergonha de falar que roncam, porque às vezes elas acham que é uma coisa inata dela, né? Eu ronco, ele não. Mas o ronco, as pessoas entendem que o ronco é uma disfunção e que tem tratamento, ninguém precisa roncar. Impressionante, e até porque, né, não é vergonha nenhuma, porque como o próprio doutor falou, se 50% da população ronca, onde tem 2 pessoas, uma ronca. Sim, e o legal é porque é o seguinte, o legal que eu quero dizer é que a relação da odontologia, que ao longo da vida, os dentes eles vão desgastando, né? E se existe um desgaste excessivo dos dentes, a posição da mandíbula, porque a grande função dos dentes é encaixar a mandíbula. E se eu tenho um desgaste dos dentes, a mandíbula vai encaixando numa posição errada. Ela vai saindo da posição natural. E isso ajuda a obstruir as vias da respiração. Então, ao longo do tempo, para quem tem desgaste dentário, o ronco, por isso que ele é progressivo, ele vai aumentando. E aí chega na quinta, sexta década de vida, o paciente já tem um ronco severo e as consequências do ronco. Pressão alta, o paciente já tem um ronco severo e as consequências do ronco. Pressão alta, arritmia cardíaca, às vezes asma, porque é o ronco pela respiração bucal, e várias doenças inflamatórias, né? Não é à toa que chega nessa época, nessa idade, a gente vê os pacientes aí com uma caixa, né? Cheia de remédios aí, cada ano que entra é mais uma caixinha para essa cesta. Isso é um problema. 7h47, 7h47, estamos recebendo nos estúdios da Clube FM o cirurgião dentista Diego Rocha, hoje falando sobre o ronco, sobre a apneia do sono. O doutor falou aí sobre o exame, né, da polissonografia. Esse exame ele é muito caro, doutor? Onde que pode ser feito? Esse exame ele é feito em clínicas de exames, como a Hipo tem, né? A gente tem outras clínicas também de otorrino que fazem esses exames. O plano de saúde cobre esse exame para quem tem plano de saúde, e para quem não tem plano de saúde, obviamente, que aí tem que acessar um serviço particular. 7h47. O senhor falou aí da função da mandíbula, né, de encaixar os dentes e tal. E isso pode acontecer desde criança, né? Porque tem crianças que roncam, né, doutor? Sem dúvida. E aí que entra também a importância da odontologia para o corpo humano.
Porque o sistema dentário, a formação dos dentes, ele desenvolve, tem como grande objetivo na fase da criança, desenvolver o osso do maxilar e também da mandíbula, né? Os maxilares, né? Que é o maxilar superior e inferior. E esse desenvolvimento dos maxilares, que é estimulado pela formação e pela mastigação, primeiro estímulo é a amamentação, né? Isso é importante, a amamentação, mais do que um fator nutricional, é um fator de desenvolvimento funcional, né? Esse desenvolvimento ele vai formando as vias aéreas, né? E vai aumentando a capacidade respiratória, né? Do fluxo respiratório da criança. E, obviamente, que isso significa que, se a criança não tem um bom desenvolvimento dos dentes, ela não desenvolve os maxilares e tem como consequência um déficit de desenvolvimento da cavidade nasal e de todas as vias aéreas. E aí a gente tem uma criança que tem respiração bucal. A respiração bucal ela leva o corpo a entrar num processo de cansaço e de fadiga mais rápido. Então, às vezes, é uma criança que já evolui pouco na escola. Não é à toa que a gente tem diagnósticos precoces de crianças aí com déficit de atenção, hiperatividade. Às vezes, não é só uma questão emocional. Às vezes, é uma questão física e funcional. Essa criança não consegue respirar. E se não consegue respirar, como é que ela consegue se desenvolver? Ela já não dorme direito, ela não tem todo o metabolismo dela regulado. E aí, obviamente, que a criança começa a sofrer nesse sentido, né? E, obviamente, começa a apresentar os sintomas aí de uma respiração bucal, que é excesso de cansaço, falta de concentração, dificuldade de iniciar a prática esportiva. Então, é fundamental que os pais fiquem atentos nas crianças e, obviamente, que uma criança que não desenvolve corretamente nessa fase é um adulto que vai ter problemas. Agora, é interessante, né? Até pelo que o doutor está falando, né? Tudo isso por conta de repente, um desalinhamento que o pai, às vezes, não leva a criança no dentista e fala, meu filho não tem cárie, não precisa do dentista, né? Qual que é a recomendação que o senhor indica aí para que se leve uma criança ao dentista? A partir de quantos anos? Qual que é a frequência que isso deve acontecer? Bom, a gente, inclusive, tem o pré-natal odontológico. Pré-natal? Né? Exato. Porque no pré-natal odontológico a gente já dá condições para a mãe conseguir fazer uma amamentação correta. Que a amamentação ela é o primeiro grande estímulo de desenvolvimento da cabeça e pescoço. Né? Então já começa por aí. Né? E a partir do nascimento dos dentes de leite, o cirurgião dentista já consegue diagnosticar, né, se está existindo um desenvolvimento desses ossos, né, desse sistema maxilar e, obviamente, dos dentes, e já consegue identificar ali algumas alterações, onde nessa fase, né, tem crianças de 3 anos que eu já faço procedimentos, só que são procedimentos pouco invasivos, que é muito fácil você tratar a criança, né? E, obviamente, que quanto mais tarde isso acontece, mais invasivo, mais caro e mais longo é o tratamento. Entendi. E aí a questão da frequência vai depender muito de cada caso. Tem gente que tem que voltar ao dentista uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 6 meses. Como que funciona isso? Boa pergunta, porque todo mundo sabe que tem que fazer uma visita frequentemente, em média, a cada 6 meses ao dentista, só que todo mundo tem a ideia de que é para prevenir doenças bacterianas, como cárie, gengivites, né? E esses tipos de doença. No entanto, a profilaxia, que é a prevenção de doenças odontológicas, não só se refere a doenças bacterianas, também a doenças funcionais, que é aquele desgaste dentário que a gente estava comentando, que vai levar a uma alteração respiratória, que vai levar, por exemplo, a um quadro de disfunção, provocando enxaquecas, provocando sintomas auditivos, provocando sintomas articulares, provocando sintomas de alteração de postura, de sistema nervoso central. Então, a prevenção odontológica, ela deve ser feita frequentemente, óbvio que isso cabe a cada um, então tem pacientes que fazem prevenção a cada 3 meses, tem pacientes que fazem prevenção a cada 1 ano. Mas o objetivo dessa prevenção não é só prevenir doenças bacterianas, mas sim doenças funcionais e físicas que agridem o corpo humano. 7h52, faltam 8 minutos para as 8 horas da manhã. Estamos conversando com o cirurgião dentista Diego Rocha.
gentilmente hoje aqui nos estúdios da Clube FM. Doutor, algumas pessoas dizem que tem a mandíbula retraída. O que isso quer dizer? Sim, é aquilo que a gente estava comentando da falta de desenvolvimento, né? Então, onde o primeiro estímulo que eu estava falando é a amamentação, né? Então, a amamentação, a mastigação, por isso que a mamadeira ela é muito ruim, né, para a criança, né? Porque ela não faz o estímulo, um estímulo realmente intenso de projeção da mandíbula para frente, na pega, que é o peito da mãe. E depois a mastigação, ela faz com que a mandíbula se movimente e esse movimento, ele orienta o crescimento dos ossos. E quando eu tenho um déficit, essa mandíbula retruída, consequentemente, eu vou ter um estrangulamento dessas vias aéreas. Então, um dos sintomas para quem tem essa retrusão da mandíbula, né, essa mandíbula para trás, é aí um quadro de ronco e de apneia. Isso tem tratamento, né? Algumas vezes o tratamento pode ser ortopédico, não necessariamente é cirúrgico, tá? Porque cada caso é um caso. E, por fim, né, a última opção, obviamente, é a cirurgia quando eu preciso de um tratamento mais invasivo. O fato da pessoa ser obesa também contribui para aquela ronca, doutor, ou não? Sim, só que aí é uma boa reflexão, porque a respiração bucal, ela tem como consequência o aumento de peso, né? Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, não necessariamente o obeso ele vai roncar. Se eu tenho uma pessoa com excesso de peso, mas eu tenho um quadro odontológico, né? Um bom desenvolvimento dos ossos da maxila, um bom desenvolvimento da cavidade nasal, então um bom fluxo aéreo, por mais que eu tenha um excesso de peso, eu não vou ter ronco. Agora, se eu tenho alguma alteração, né, da cavidade nasal, do desenvolvimento dos maxilares, da posição dentária, e aí eu ganho peso, obviamente que é mais um fator que agrava. Então, o excesso de peso é um fator agravante para o ronco, mas não um fator que determina. 7h55, algumas perguntas chegando por aqui. Algumas não, são várias aqui, doutor. Uma aqui vem lá do Cajuru. É o ronco igual um trator velho, bem alto, desde novo. Hoje eu tenho 50 anos. Ele fala aqui que por conta dos remédios perdeu os dentes. Sim. E ele está perguntando se o implante dentário pode melhorar esse problema. Olha que legal. Ele fala aqui que por conta dos remédios perdeu os dentes. Sim. E ele está perguntando se o implante dentário pode melhorar esse problema. Olha que legal. É o próprio ouvinte relacionando o ronco com a odontologia. Existe tratamento, né? E a perda dentária, como eu falei, eu estava falando do desgaste, né? Ele perdeu os dentes, então é mais severo ainda, né? Por isso que ele falou do trator aí. Existe tratamento, no entanto, só os implantes pode ser não capaz de solucionar o ronco dele. Por quê? Como a mandíbula já mudou de posição, eu já tenho uma atrofia dos músculos, eu já tenho uma alteração da posição da mandíbula. Então, se ele vai querer colocar os implantes, mas às vezes não tem espaço, né, para eu restaurar o tamanho do dente que deveria ter. Então, é importante que, claro, o implante é importante, sim, mas é importante que esse quadro respiratório e que esse quadro, né, dos ossos da mandíbula seja reposicionado. E aí eu estabilizo com novos dentes. Então é importante ter esse entendimento que não é linear, não é só colocar dente, porque às vezes eu já tenho toda uma atrofia e esse meu sistema dentário ele vai estabilizar um quadro que já é doente. Consegui explicar? Eu acho que sim, acho que ficou claro, ótimo, né? Tranquilo. Doutor, meu marido disse para mim que eu tuço a noite inteira, mas eu não acordo, né? Esse fato de tossir tem a ver também com o que a gente está falando, a apneia do sono, até com a questão aí da dentição torta? Sim, pode ser, porque talvez essa tosse dela seja uma hipersensibilidade, seja um processo de alérgico, que é uma irritação, ou às vezes essa tosse pode ser até um engasgamento, né? Que quando tem a mandíbula mal posicionada, um dos sintomas é o engasgamento, né? E aí, obviamente, que ela tem esse reflexo da tosse. Então, eu recomendo para ela um cirurgião dentista especialista, né? Que ele vai identificar se só um tratamento odontológico é suficiente ou se ele precisa atuar junto com o otorrino. Importante a gente falar que essa tosse, né, ela é prejudicial para o corpo, né, porque ela também carrega bactérias para dentro do pulmão, inflama os pulmões, né, e ela pode começar
apresentar outros sintomas e outros sinais. Aqui, que interessante, isso aqui é de outra especialidade, mas enfim, né? O nosso ouvinte fala que estava com um desvio de septo e fez a cirurgia e continua roncando. Então, pode ser outro sintoma, né? Exato, porque é igual a gente falou no começo, né? O desvio de septo é uma alteração anatômica da cavidade do nariz. Mas a apneia, ela é uma disfunção na região ali atrás da língua. Isso acontece muito, né? Às vezes o paciente ele faz a cirurgia do desvio de septo, faz toda uma curetagem ali dos cornetos, mas ele continua roncando, continua tendo apneia, porque é uma relação com o quadro odontológico também, não só com o quadro nasal, né, do otorrino. Várias especialidades aí. 7h58, faltam 2 para as 8. Estamos com o cirurgião dentista Diego Rocha, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira, hoje 22 de maio, falando sobre diversos assuntos, em especial sobre o ronco, né? E vários ouvintes estão perguntando aqui, e também sobre a apneia do sono. Doutor, claro que você falou alguns meios, né, algumas formas aí de tratamento. Existem tratamentos não invasivos aí para a apneia, que não precise necessariamente de cirurgia ou mexer nos dentes? Não tem jeito, ou tem? Tem, sem dúvida. 95% das pessoas que eu trato, a intervenção, o tratamento é não cirúrgico. É mesmo? Não cirúrgico, né? Sem dúvida. Isso é um alento para a população, né? Uma população que tem um número aí de 20 milhões de pessoas no Brasil com o quadro de apneia, né? Hoje o maior índice de morte, de óbito das pessoas são doenças inflamatórias, né? Com falecimento do coração, com pneumonias, com, né, outros tipos de desordens, né, que são acarretadas por inflamação. E o quadro odontológico, como até a Incor falou, né, é responsável por 45%, né, desses falecimentos, né, do sistema cardiorrespiratório. Então é fundamental que o dentista ele faça parte, né, de um programa, né, de cuidado das pessoas, porque as pessoas, elas estão, infelizmente hoje a nossa cultura, ela atua dentro do sintoma. É medicação controlando o sintoma, é terapia controlando o sintoma, mas é importante entender a necessidade de tratar a causa, porque senão a pessoa fica dependente de medicação, dependente de muletas que não devolvem qualidade de vida, né? Por mais que a idade vai se avançando, esse corpo ele não foi feito para ficar doente ou meia vida, né? O corpo foi feito para funcionar. E eu vejo uma desculpa, porque é da idade, é isso. Não é verdade. Todo mundo tem direito de ter uma vida com qualidade, de ter disposição física, de ter capacidade intelectual, capacidade em todos os sentidos, de dormir, de ter disposição, né? Então, tem uma lacuna aí que deve ser preenchida, né, por profissionais com mais interesse em tratar a causa. Mais ou menos a respeito disso que o doutor está falando. A nossa ouvinte que tem um problema de periodontia, que confessa que não tratou direito, os dentes estão moles e a maioria já caiu sozinho. E daí ela fala, qual que é a solução, doutor? Eu posso tirar tudo e colocar uma prótese? Bom, primeiro a doença periodontal, que é o que ela falou, a periodontite, né? É uma doença inflamatória, bacteriana, que está associada, já tem diversos artigos que associam essa doença com diabetes, pressão alta, arteriosclerose, arritmias cardíacas, né? Todos os tipos de doenças inflamatórias, obesidade visceral, a barriguinha. Então, é muito, muito comum quem tem respiração bucal, periodontite, ter barriguinha, né? E às vezes tenta malhar, fazer atividade física e esse corpo não responde a essa atividade porque eu tenho uma depressão hormonal ali, né? Enfim. Essa doença precisa ser tratada por uma questão de sobrevivência da paciente, né? Se essa doença persistir, ela vai diminuir a expectativa de vida dessa pessoa, né? E um dos tratamentos, obviamente, que quando essa doença está muito avançada, pode ser sim, né, a extração dos dentes, quando eles já estão condenados, e além da extração dentária, ela precisa restaurar esses dentes, reabilitar esses dentes, seja por implantes, por próteses, né? Então, a odontologia tem um arsenal aí de especialidades para devolver a qualidade de vida para essa pessoa. Tem
várias perguntas ainda, mas nosso tempo já estourou, doutor. Uma aqui que talvez seja simples, eu imagino. Enfim, né? A gente pergunta se pode ser feito cabala em dente de leite, né? O que é cabala? Eu nem sei o que cabala? É isso. Não sei. Olha, eu confesso que cabala, enfim. Deixamos para a próxima essa aqui, eu não sei. Será que não foi o corretor do WhatsApp? Pode ser. Doutor, muito obrigado. Tem gente perguntando até, inclusive, o seu contato aqui. Não sei se o senhor tem um site, alguma coisa que você pode divulgar. Sim. Eu tenho uma clínica particular, que é Espaço Rocha Odontologia, telefone 3501-8078. E também tem espaçorochaodontologia.com.br. E sobre esse tema, ele é tão importante que eu e um grupo de colegas, cirurgiões dentistas, fundamos a Associação Paranaense de Medicina Orofacial, onde contextualiza a odontologia com todos os sistemas do corpo, né? Sistema auditivo, oftálmico, sistema respiratório, nervoso, articular, da articulação temporomandibular e outras doenças, né? A gente tem vários casos aí de desordens dentárias relacionadas a disfunções gástricas, por exemplo. Então a gente tem essa associação, né? Tem o site, né? Associação Paranaense de Medicina Orofacial, e então a gente está à disposição aí tanto para tratar como para entender, quanto para voltar aqui, porque é um tema que é de fundamental importância, né? 35% de óbito, né, para quem tem apneia em 8 anos, 45% das doenças cardíacas iniciam pela boca. Então a odontologia ela deve ser mais divulgada, né, desde a fase do desenvolvimento da criança, e obviamente que na fase do adulto a gente também consegue controlar e tratar. Ok, tá aí várias dicas aí, super produtiva a visita do Dr. Diego Rocha, cirurgião dentista. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima visita, hein? Muito obrigado pelo espaço e um abraço para todos os ouvintes. Vem aí Andressa Santos para comandar o fã-clube e eu volto em 1 hora.